Você acha que essa empresa é instituição de caridade para alimentar sua gula? O grito do Sr. Braga ecoou pelo refeitório lotado. Juliana, com seu barrigão de 8 meses, segurava apenas um pão extra, tremendo de vergonha enquanto o prato caía de sua mão. Demitida por sentir fome. Todos riram, mas ninguém ali sabia que o homem que estava estacionando o carro lá fora não vinha buscar a esposa. Ele vinha buscar a cabeça do diretor. Eram 12h15, quando o estômago de Juliana roncou tão alto que parecia um trovão naquela sala de reuniões silenciosa e gelada. Ela apertou a caneta contra o papel, tentando disfarçar. O ar-condicionado estava forte demais para quem usava apenas o uniforme fino de assistente administrativa, e seus pés, inchados como 2 pães doces dentro das sapatilhas baratas, latejavam num ritmo constante. O Sr. Braga, diretor regional da Lumos Tech, continuava falando sobre otimização de custos e cortar a gordura da empresa. Ele usava um terno italiano azul marinho que custava mais do que o salário anual de Juliana. Ele olhou para ela com desdém quando a viu levar a mão à barriga de 8 meses. Algum problema, Juliana? Ou o seu estado vai atrapalhar minhas metas de novo? A voz dele era afiada, feita para cortar. Não, senhor. Desculpe. É só fome. O bebê está agitado, sussurrou ela, baixando os olhos. Fome. Sempre fome. Liberados para o almoço. E tentem não demorar. Tempo é dinheiro e vocês já me custam muito caro. Juliana foi a última a sair. Caminhou devagar até o refeitório. O cheiro de feijão fresco e frango grelhado a fez salivar instantaneamente. Era uma fome visceral, aquela que faz as mãos tremerem e a visão ficar turva. Ela serviu seu prato. Comeu rápido, quase sem mastigar, mas não foi suficiente. O bebê parecia sugar toda a sua energia. Tremendo um pouco, ela se levantou. Só mais um pouco de arroz e talvez aquele pão que sobrou, pensou. Ninguém vai se importar. É sobra. Foi quando aconteceu. No momento em que ela colocava o pão no prato, uma mão pesada bateu na mesa de metal, fazendo os talheres pularem com um estrondo assustador. O refeitório inteiro, com mais de 50 funcionários, silenciou. Era o Sr. Braga. O que você pensa que está fazendo? Ele não estava perguntando. Ele estava acusando. Sr. Braga, eu ainda estou com fome. O bebê... Juliana tentou explicar, sentindo o sangue subir para o rosto quente como fogo. O bebê? Braga riu. Um som seco e sem humor. Ele se virou para a plateia de funcionários mudos. Olhem isso. É por isso que essa filial não bate as metas. Porque temos gente como ela. Gente que acha que a empresa é a casa da mãe Joana. Você já comeu sua cota, Juliana? Isso aqui é roubo. Roubo? A voz dela falhou. É um pão, senhor. Um pão que ia para o lixo. É um pão que eu paguei, gritou ele, chegando perigosamente perto do rosto dela. Ela podia sentir o cheiro de café caro e menta no hálito dele. Você é um saco sem fundo, garota. Desde que engravidou, ficou lenta, burra e agora ladra. A injustiça daquela cena era palpável. Juliana era a primeira a chegar e a última a sair. Ela organizava as planilhas que Braga apresentava como suas nas reuniões da diretoria. Ela conhecia cada cliente pelo nome, mas ali, naquele momento, ela era apenas a grávida gulosa. Por favor, senhor, não grite. Está todo mundo olhando, suplicou ela, protegendo a barriga com as 2 mãos, um gesto instintivo de defesa. Que olhem, que sirva de lição. Braga parecia se alimentar do medo dela. Ele arrancou o prato da mão dela e o jogou na lixeira. O som da louça quebrando foi o ponto final. Você está demitida, justa causa, furto e insubordinação. Um murmúrio de choque correu pelo salão. Demitida? Agora? Ela vai ter o bebê mês que vem, alguém sussurrou. Mas ninguém se moveu. O medo de Braga era maior que a compaixão. O contraste de poder era absoluto. Ele, o rei em seu castelo corporativo. Ela, a plebeia descartável.
Juliana sentiu as lágrimas quentes escorrerem antes que pudesse impedi-las. Não era apenas pelo emprego, era pelo plano de saúde, pelo enxoval que ainda não estava completo, pelo aluguel atrasado. O senhor não pode fazer isso. A lei, ela tentou argumentar, a voz embargada. Eu sou a lei aqui dentro, rugiu Braga. Pegue suas coisas, agora. E se levar um clipe de papel a mais, eu chamo a polícia. Saia da minha frente antes que eu perca a cabeça de vez. Juliana saiu do refeitório sob os olhares de pena e alívio dos colegas. Alívio por não ser com eles. Ela caminhou até sua mesa, cada passo pesando 1 tonelada. Enquanto recolhia o porta-retrato com a foto do casamento, onde ela e o marido sorriam em frente a uma casa simples e sua caneca lascada, o celular vibrou no bolso. Era ele, Marcos. Ela atendeu, tentando disfarçar o choro, mas foi impossível. Oi, amor. A voz dela quebrou. Ju, o que houve? Por que você está chorando? O bebê está bem? A voz de Marcos mudou instantaneamente de carinhosa para alerta. Eu fui demitida, Marcos. O senhor Braga, ele me humilhou no refeitório, por causa de um pão. Ele disse que eu roubei, disse que sou lenta e burra. Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio denso, pesado, diferente de tudo que Juliana já tinha ouvido nos 5 anos de casamento. Marcos sempre foi um homem calmo, pacífico, que trabalhava em consultorias, que ela nunca entendeu muito bem porque ele viajava muito e falava pouco sobre o trabalho. Ele disse isso? A voz de Marcos estava assustadoramente baixa e controlada. Ele tocou em você? Ele arrancou o prato da minha mão, gritou na minha cara, me expulsou como um cachorro. Marcos, o plano de saúde, o parto. O que vamos fazer? Juliana, me escuta. O tom dele era de comando, algo que ela raramente ouvia. Enxugue o rosto. Não saia desse prédio. Mas ele mandou eu sair agora. Se eu ficar, ele vai chamar a segurança. Deixe ele chamar quem ele quiser. Volte para a sua mesa, sente-se e espere. Eu estou a 5 minutos daí. Marcos, não venha fazer barraco, por favor. Ele é poderoso, ele conhece gente. Você vai acabar preso. Vamos só ir para casa. O medo de Juliana duplicou. Ela não queria ver o marido humilhado também. O senhor Braga tinha advogados, seguranças, dinheiro. Marcos tinha apenas um carro velho e muita coragem. Poderoso. Marcos soltou uma risada curta, seca, que fez um arrepio percorrer a espinha de Juliana. Ju, lembra que eu disse que estava fechando um negócio grande hoje, que a nossa vida ia mudar? Lembro, mas o que isso tem a ver? O negócio foi fechado, e a primeira mudança vai acontecer agora. Espere aí. E se o Braga vier falar com você, diga a ele para preparar um café. Ele vai precisar estar acordado para o que vai acontecer. O telefone ficou mudo. Juliana olhou para o aparelho confusa. Seu marido, o homem doce que fazia massagem nos pés dela todas as noites, parecia outra pessoa. Mas ela não tinha forças para desobedecer. Ela se sentou em sua cadeira, abraçou a barriga e esperou. 10 minutos depois, o elevador privativo da diretoria, aquele que só o Sr. Braga e visitantes VIPs usavam, apitou. As portas de aço escovado se abriram. Mas não era Marcos com suas roupas simples de sempre. Do elevador saiu um homem vestindo um terno preto impecável, corte sob medida, sapatos que brilhavam como espelhos. Ele caminhava com uma autoridade que fez o ar do escritório ficar rarefeito. Atrás dele, 2 homens enormes com fones de ouvido e postura militar acompanhavam cada passo. O escritório parou. O silêncio foi absoluto. A recepcionista deixou o telefone cair do gancho. O homem passou direto pela segurança, direto pelos gerentes e parou na frente da mesa de Juliana. Ele tirou os óculos escuros. Era Marcos, mas não o Marcos que ela conhecia. Aquele homem exalava poder. Marcos! Gaguejou ela, sem conseguir levantar da cadeira. Ele sorriu, e por um segundo o marido doce voltou.
Ele se abaixou e beijou a testa dela, depois a barriga. Desculpe a demora, meu amor. O trânsito estava horrível. Nesse momento, a porta da sala do Sr. Braga se abriu com um estrondo. O diretor saiu, vermelho de raiva, berrando. Eu disse para você sumir daqui, sua inútil. Segurança! Tirem essa mulher daqui. A frase morreu na garganta dele. Os olhos de Braga se fixaram no homem de terno preto ao lado de Juliana. A cor fugiu do rosto do diretor tão rápido que ele parecia ter visto um fantasma. As pernas dele tremeram visivelmente. Marcos se levantou lentamente, virando-se para encarar o diretor. Ele não gritou. Ele apenas ajeitou o botão do paletó e disse, com uma voz que ecoou por todo o andar. Senhor Roberto Braga, eu estava analisando os relatórios de otimização de custos que você enviou para a holding esta manhã. Curioso, você cortou o vale-refeição dos estagiários, mas aumentou sua própria verba de representação em 200%. Quem é o senhor? Gaguejou Braga, embora seus olhos dissessem que ele já suspeitava da resposta aterrorizante. Eu sou aquele que assinou seu cheque de bônus nos últimos 5 anos. E sou o marido da mulher que você acabou de chamar de ladra por causa de um pão. Marcos deu um passo à frente. Acho que precisamos conversar sobre o conceito de justa causa. Na minha sala. Agora. Braga engoliu em seco. O escritório inteiro prendeu a respiração. Ninguém esperava aquela reviravolta. O marido da grávida gulosa não era apenas rico, ele era o dono de tudo. O silêncio que pairava no escritório da Lumustec era tão pesado que o zumbido das lâmpadas fluorescentes parecia um grito. Centenas de olhos estavam fixos na cena surreal. O senhor Braga, o tirano intocável, encolhido como uma criança pega fazendo travessura diante de Marcos, o homem que até ontem todos achavam ser um marido desempregado que vivia de bicos. Juliana segurava o braço do marido, as unhas cravando no tecido fino do terno italiano. Sua cabeça girava. A fome de minutos atrás havia sido substituída por uma náusea vertiginosa. Quem era aquele homem? Onde estava o Marcos que contava moedas para comprar fraldas? Na sua sala, Braga. Marcos repetiu, a voz calma, mas com uma autoridade que fez o chão tremer metaforicamente. E Juliana vem comigo. Ela precisa se sentar. Mas as regras... Não é permitido familiares na área executiva. Braga tentou, num último espasmo de arrogância burocrática, ajeitando a gravata com mãos trêmulas. Marcos inclinou a cabeça, um sorriso frio brincando nos lábios. Regras? Eu acabei de comprar o prédio, Braga. Eu faço as regras. Se eu quiser trazer um elefante para esta sala, eu trago. Agora ande. A caminhada até a sala da diretoria foi um corredor polonês de olhares. Os colegas de Juliana, aqueles que baixaram a cabeça quando ela foi humilhada, agora olhavam com um misto de terror e fascínio. A grávida gulosa agora caminhava de braços dados com o dono do destino de todos eles. Ao entrarem na sala luxuosa, com vista panorâmica da cidade, Marcos puxou a cadeira do diretor. A cadeira de couro legítimo, onde Braga sentava como um rei, e fez sinal para Juliana. Sente-se aqui, meu amor. É a cadeira mais confortável. Mas essa é a cadeira dele, sussurrou Juliana, ainda em choque. Era, corrigiu Marcos. Agora é o descanso para os pés da mãe do meu filho. Braga ficou de pé, encostado na parede, o suor escorrendo pela têmpora e manchando o colarinho engomado. Marcos... Senhor Marcos... Braga tentou sorrir, um esgar patético. Deve haver um mal-entendido. Eu não sabia que ela era sua esposa. Se eu soubesse... Se você soubesse, teria tratado ela com dignidade? Marcos cortou, girando um anel de ouro branco no dedo. Um anel que Juliana nunca tinha visto antes. Ou seja, sua gentileza é seletiva. Só vale para quem tem poder? Eu estava apenas protegendo os ativos da empresa. Ela estava comendo além da cota. Braga tentou se justificar, apelando para a lógica corporativa fria que sempre o salvou. Marcos riu. Não foi uma risada feliz.
Foi o som de uma sentença. Ele tirou do bolso interno do paletó um envelope pardo grosso e o jogou sobre a mesa de mogno. O som do papel batendo na madeira ecoou como um tiro. Vamos falar sobre ativos, Roberto. Marcos usou o primeiro nome dele, despindo-o de qualquer título. Enquanto você humilhava minha esposa por causa de um pão de 50 centavos, meus auditores estavam revirando suas contas nas Ilhas Cayman. Braga empalideceu tanto que parecia que ia desmaiar. Auditores? Mas a compra foi assinada hoje como... Eu estou comprando essa empresa há 6 meses, Roberto. Você achou mesmo que as minhas viagens de consultoria eram para vender aspirador de pó no interior? Marcos caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Enquanto você jantava em restaurantes caros com o cartão corporativo, eu estava em Nova York, negociando com os acionistas majoritários. Enquanto você cortava o plano de saúde dos funcionários, eu estava comprando as dívidas do banco. Juliana soltou um pequeno grito, levando a mão à boca. Marcos, aquelas viagens, quando você disse que ia para São Paulo de ônibus, você estava em Nova York? Marcos se virou para ela, e a máscara de poder caiu por um instante. Seus olhos se encheram de uma ternura dolorosa. Sim, Ju, e me perdoe por mentir, mas eu precisava. Por quê? As lágrimas voltaram aos olhos dela. Nós passamos tanta dificuldade. O carro quebrou e não tínhamos dinheiro para o conserto. Eu estou usando roupas doadas. Você tinha dinheiro esse tempo todo? Essa era a reviravolta emocional que ninguém esperava. Não era apenas sobre vingança, era sobre confiança. A dor na voz de Juliana era palpável. O contraste entre a riqueza revelada e a miséria vivida era um abismo. Marcos se ajoelhou ao lado da cadeira dela, ignorando completamente a presença de Braga. Eu não tinha 1 centavo meu, Ju. Todo o dinheiro que eu movimentava era dos investidores, bloqueado para a compra. Eu arrisquei tudo. Vendi a herança da minha avó, hipotequei a casa dos meus pais. Se esse negócio não saísse hoje, nós estaríamos na rua. Eu vivi como um monge para comprar este império de volta. De volta? Braga perguntou, a voz saindo como um chiado. Como assim de volta? Marcos levantou-se lentamente. A energia na sala mudou. De repente, não era mais uma reunião de negócios. Era um acerto de contas pessoal, algo antigo e visceral. Você tem memória curta, Roberto. Marcos caminhou até um quadro na parede. Uma pintura abstrata, cara. Há 12 anos, esta empresa não se chamava Lumos Tech. Ela se chamava Almeida & Filhos. Braga arregalou os olhos. O choque foi tão grande que ele precisou se segurar numa estante. Almeida, o velho Almeida? O que faliu depois do escândalo? O escândalo que você fabricou. A voz de Marcos era gelo puro. Meu pai, Sr. Almeida, morreu de infarto 3 meses depois de perder a empresa. Ele foi acusado de desvio de verba. Uma mentira plantada pelo gerente financeiro dele. Um homem ambicioso que queria vender a empresa para um grupo estrangeiro e ganhar uma comissão milionária. Você. A revelação atingiu a sala como uma bomba. Juliana olhou para o marido, vendo-o sob uma nova luz. Aquele homem não estava apenas lutando por ela. Ele carregava o peso de uma tragédia familiar há mais de uma década. A pobreza deles não era falta de ambição. Era o preço de uma guerra silenciosa. Eu era apenas um garoto de faculdade na época, continuou Marcos, os punhos cerrados. Vi meu pai chorar na cozinha porque não tinha dinheiro para pagar meu curso. Vi minha mãe vender as joias para pagar o enterro dele. Você, Roberto, estava em Paris com o dinheiro da comissão. Eu não sabia. Eram ordens. Braga recuava, encurralado contra a parede. O predador tinha virado a presa. Eu jurei no túmulo dele que recuperaria o que era nosso. Marcos avançou, invadindo o espaço pessoal de Braga. Levei 10 anos. Trabalhei em 3 empregos, estudei de madrugada, construí uma reputação do zero com outro sobrenome e encontrei a mulher mais incrível do mundo. Ele olhou para Juliana.
Que me amou quando eu não tinha nada, que dividiu um prato de comida comigo sem reclamar. A mulher que você chamou de prejuízo. Marcos pegou o crachá de diretor que pendia no pescoço de Braga e o arrancou com um puxão seco, arrebentando o cordão. Você chamou minha esposa de ladra por causa de um pão, mas aqui, neste dossiê, ele apontou para o envelope na mesa, estão as provas de que você desviou 3 milhões de reais da verba de alimentação dos funcionários nos últimos 2 anos. A ironia era brutal. O homem que negava comida era quem roubava a comida de todos. Isso é calúnia, gritou Braga, desesperado. Não, é matemática. E sabe o que é pior? Marcos baixou o tom de voz, tornando-o ainda mais ameaçador. Eu podia apenas te demitir, mas eu quero que você sinta, eu quero que você saiba como é. Marcos apertou um botão no telefone da mesa. Segurança, podem subir. E tragam a polícia. Temos um flagrante de peculato e apropriação indébita. Enquanto Braga começava a chorar, um choro feio de covarde, Juliana sentiu uma pontada aguda na barriga. Não era fome, era dor. O estresse, a emoção, o choque, tudo cobrou seu preço de uma vez. Marcos, ela gemeu, dobrando-se sobre a barriga. O mundo de Marcos parou. A vingança, a empresa, o passado, tudo desapareceu. Ele correu para ela. Ju, o que foi? O bebê? Está doendo? Muito. O rosto dela estava cinza. Uma poça de líquido começou a se formar no tapete persa caro da diretoria. A bolsa estourou, mas havia sangue misturado. Não, não, não. Agora não! Marcos gritou, o pânico tomando conta de sua voz pela primeira vez. Ele pegou Juliana no colo, como se ela fosse feita de papel. Braga, vendo a distração, tentou correr para a porta. Onde você pensa que vai? Marcos rugiu, sem soltar a esposa. Se você der mais um passo, eu juro que você não sai desse prédio andando. Fique aí e reze. Reze muito para meu filho estar bem. Porque se acontecer algo com eles, a cadeia vai ser o lugar mais seguro do mundo para você. Os seguranças entraram na sala naquele momento, algemando um Braga soluçante. Mas Marcos já não olhava. Ele corria pelos corredores com Juliana nos braços, gritando por um médico, gritando por ajuda, enquanto a mancha de sangue em seu terno impecável crescia, manchando o símbolo de sua vitória com o medo da perda real. A vingança estava completa, mas o preço poderia ser alto demais. O som da sirene era ensurdecedor, mas para Marcos parecia vir de outro mundo. O mundo real, o único que importava, estava reduzido àquele cubículo de metal em alta velocidade onde paramédicos lutavam contra o tempo. Ele segurava a mão de Juliana com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. O terno italiano de 30 mil reais, símbolo de sua vitória sobre Braga, agora estava manchado com o sangue da mulher que ele amava. O contraste era brutal. Minutos atrás, ele era o homem mais poderoso da cidade. Agora, ele era apenas um marido aterrorizado vendo a vida escorrer por entre os dedos. A pressão está caindo, gritou um dos paramédicos. Ela está entrando em choque hipovolêmico. Acelera, motorista. Ju, fica comigo. Por favor, fica comigo. Marcos sussurrava, as lágrimas lavando a maquiagem de homem de negócios que ele usara como armadura. Eu não posso te perder, não depois de tudo. Juliana abriu os olhos por um instante. Eles estavam vidrados, distantes. O bebê, Marcos, salva o bebê. A voz dela era um fio de esperança prestes a arrebentar. Vocês dois vão ficar bem. Eu prometo. Eu comprei o hospital se for preciso. Eu faço qualquer coisa. Mas enquanto a ambulância cortava o trânsito, a mente de Marcos foi violentamente puxada para trás. Para outro momento, 12 anos antes, onde ele também segurava a mão de alguém que amava numa cama de hospital. A memória invadiu sua consciência como um soco no estômago. Ele viu seu pai, Sr. Alberto Almeida, deitado numa cama do SUS, pálido e suando frio.
Não havia terno caro, nem médicos particulares. Havia apenas o cheiro de desinfetante barato e o som monótono do monitor cardíaco. Filho, Alberto tentara falar, a voz rouca. Não deixe o ódio te consumir. O que o Braga fez? A justiça divina cobra. Eu vou matar ele, pai. Ele roubou tudo. A empresa, nossa casa, sua saúde. O jovem Marcos, com apenas 20 anos, chorava de raiva. Não. Alberto apertou a mão do filho. Prometa que vai ser feliz, que vai construir algo honesto. Não se torne o que ele é. Alberto morreu naquela noite. Um infarto fulminante causado pelo estresse da falência fraudulenta e pela vergonha de ter seu nome jogado na lama pelos jornais. Manchetes plantadas por Roberto Braga. Marcos lembrou-se do funeral. Chovia. Havia apenas 5 pessoas. Os amigos empresários desapareceram quando o dinheiro acabou. Braga nem mandou flores. Estava ocupado renomeando a Almeida em Filhos para Lumos Tech e demitindo os funcionários antigos para cortar custos. Naquele dia, diante do túmulo simples, Marcos não prometeu felicidade. Ele prometeu guerra. Eu vou pegar tudo de volta, pai. E ele vai pagar com juros. A maca entrou correndo pela emergência do Hospital Santa Helena. Paciente gestante, 34 semanas, descolamento prematuro de placenta, hemorragia severa. O médico gritava ordens. Sala de trauma 1, agora! Marcos tentou acompanhar, mas uma mão firme o barrou. O senhor não pode passar daqui. Ela é minha esposa. Vocês não entendem, eu tenho dinheiro. Tragam os melhores especialistas. Marcos gritava, o pânico transformando-o em alguém irreconhecível. Senhor, acalme-se, ou terei que chamar a segurança. O dinheiro não importa agora. A equipe já está lá. Sente-se e reze. A porta dupla se fechou, engolindo Juliana e o futuro de Marcos. Ele ficou sozinho no corredor frio e estéril. O silêncio repentino foi pior que o barulho. Marcos olhou para suas mãos sujas de sangue. Sangue dela. Foi quando a culpa o atingiu com a força de um trem de carga. Isso é culpa minha. A voz em sua cabeça era implacável. Ele passou os últimos 6 meses planejando a queda de Braga. Cada detalhe, cada documento, cada ação comprada. Ele estava tão obcecado em ver a cara de terror do inimigo que não percebeu o que estava fazendo com sua própria casa. Ele mentiu para Juliana. Deixou-a passar necessidades. Deixou-a pegar ônibus lotado grávida, enquanto ele viajava para fechar negócios milionários, fingindo que ia visitar parentes no interior. Ele permitiu que ela trabalhasse até a exaustão naquele ambiente tóxico, só para que o elemento surpresa fosse perfeito no dia da vingança. Ele usou a própria esposa como peão em seu jogo de xadrez contra Braga. Meu Deus, o que eu fiz? Marcos escorregou pela parede até sentar no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Eu me tornei ele. A imagem de Braga humilhando Juliana por causa de um pão se misturou com a imagem de Marcos, mentindo para ela sobre o dinheiro do conserto do carro. Qual era a diferença? Ambos a fizeram sofrer em nome de ambição e poder. 1 hora se passou. Depois 2. Marcos andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Ele pegou o celular para ligar para alguém, mas percebeu que não tinha para quem ligar. Sua vida dupla o isolara. Seus amigos ricos não conheciam a Juliana. A família de Juliana achava que ele era um fracassado. Ele estava sozinho no topo do mundo e a vista era aterrorizante. Uma senhora da limpeza passava com um esfregão. Ela parou ao ver o homem de terno manchado de sangue chorando. Moço, ela chamou com voz doce. Quer um copo d'água? Marcos levantou a cabeça. A mulher tinha a idade que sua mãe teria hoje. O crachá dizia, Dona Maria, eu só quero minha mulher. Ele confessou, a voz falhando, despido de qualquer arrogância. É parto complicado. É tudo complicado. Eu errei muito, Dona Maria. Eu achei que estava fazendo certo, protegendo o futuro, mas eu quase destruí o presente. A mulher tirou 1/3 do bolso do avental.
Deus escreve certo por linhas tortas, meu filho. O dinheiro conserta coisas, mas só o amor conserta gente. Se o Senhor ama ela de verdade, ela sabe. O coração sente o que a boca não fala. Reze. Marcos, o homem que horas antes derrubou um império corporativo com frieza calculista, aceitou o terço de plástico da faxineira e chorou como uma criança. Foi o momento de quebra total. O orgulho, a vingança, o legado Almeida, nada daquilo valia um único suspiro de Juliana. A porta da cirurgia se abriu. O médico saiu, tirando a máscara. Ele parecia exausto. Marcos levantou-se num salto, o coração batendo na garganta. Doutor? O médico suspirou, e aquele segundo de silêncio durou uma eternidade. Foi muito difícil, Sr. Marcos. Ela perdeu muito sangue. O estresse causou um pico hipertensivo que descolou a placenta. Tivemos que fazer uma cesárea de emergência e depois lutar para estancar a hemorragia dela. Marcos sentiu o chão sumir. Ela se foi? Não. O médico sorriu levemente. Ela é uma guerreira. Ela está na UTI sedada, mas estável. Marcos soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Seus joelhos cederam e ele teve que se apoiar na parede. E o bebê? É um menino. Nasceu pequeno, prematuro. Vai precisar ficar na incubadora por algumas semanas. Mas tem pulmões fortes. Gritou assim que saiu, como se estivesse bravo com o mundo. Marcos riu e chorou ao mesmo tempo. Um som de alívio puro, visceral. Posso vê-los. O bebê, sim, através do vidro. A mãe precisa descansar. Mas, Sr. Marcos... O médico ficou sério. Quando ela acordar, evite qualquer estresse. Qualquer emoção forte pode ser fatal agora. O coração dela está muito fraco. O aviso caiu como uma pedra. Evitar emoções fortes. Mas como? Ele tinha acabado de revelar que era milionário, dono da empresa dela e que mentiu por anos. A própria existência dele agora era o estresse. Marcos caminhou até o berçário neonatal. Através do vidro, ele viu o pequeno ser humano, cheio de fios e tubos, tão frágil. Oi, filhão, ele sussurrou, encostando a testa no vidro frio. Aqui é o papai. Ele olhou para aquele bebê e tomou uma decisão. A vingança contra Braga estava completa, mas a reconstrução de sua família mal tinha começado. Seu celular vibrou. Era o advogado da empresa. Senhor, Marcos, a polícia quer um depoimento formal sobre as fraudes do Braga. E a imprensa descobriu tudo. Tem repórteres na porta do hospital querendo saber quem é o vingador da Lumos Tech. O que devemos dizer? Marcos olhou para o bebê, depois para o corredor que levava à UTI, onde Juliana lutava pela vida. Ele digitou a resposta. Não digam nada. Cancele a coletiva de imprensa. Venda as ações se for preciso para manter o sigilo. A partir de hoje, minha prioridade não é a empresa, é a minha esposa. Ele desligou o celular, mas ele não sabia que, enquanto ele encontrava a paz, uma nova tempestade se formava. No quarto da UTI, os monitores de Juliana começaram a apitar num ritmo irregular. E na delegacia, Braga, usando seu direito a uma ligação, não ligou para um advogado. Ligou para alguém muito mais perigoso. Alguém que Marcos achava que estava enterrado no passado junto com seu pai. A guerra não tinha acabado. Ela tinha acabado de mudar de nível. O apito agudo do monitor cardíaco perfurou o silêncio da UTI como uma agulha. Marcos sentiu o sangue drenar do rosto. Em segundos, 3 enfermeiras e um médico invadiram o quarto, afastando-o da cama com uma eficiência fria e profissional. Taquicardia ventricular. Carrinho de parada, agora! Gritou o médico. Marcos foi empurrado para o corredor, a porta de vidro se fechando diante dele como uma sentença. Ele colou as mãos no vidro, impotente. Todo o seu dinheiro, toda a sua inteligência, todo o seu plano de 10 anos, nada daquilo servia para fazer o coração da mulher que ele amava bater no ritmo certo. Não me deixe, por favor, Ju. Não me deixe sozinho com essa vitória vazia. Ele sussurrou, a testa encostada no vidro gelado.
Foram 4 minutos de terror absoluto. 4 minutos onde Marcos negociou com Deus, oferecendo à empresa a vingança e a própria vida em troca da dela. Então, o ritmo no monitor estabilizou. O médico suspirou, ombros relaxando. Ele olhou para Marcos através do vidro e fez um sinal de positivo com o polegar. Marcos desabou no banco do corredor, chorando não de tristeza, mas de exaustão pura. A adrenalina da caçada à Braga tinha evaporado, deixando apenas um homem quebrado. 2 dias depois, o quarto da maternidade era privado, luxuoso, parecia um hotel 5 estrelas. Havia flores, orquídeas brancas, em todos os cantos. Mas o clima não era de festa. Juliana estava acordada, sentada na cama, ainda pálida, mas fora de perigo. Ela olhava pela janela, evitando os olhos de Marcos, que estava sentado na poltrona ao lado, descascando uma laranja com uma atenção exagerada, como se fosse a tarefa mais importante do mundo. "O bebê está bem?" perguntou ela, a voz fraca, mas firme. "Está. Ganhou 20 gramas hoje. O médico disse que se ele continuar assim, sai da incubadora em 1 semana." Marcos respondeu, oferecendo um gomo da fruta. Juliana ignorou a oferta. Ela finalmente virou o rosto para ele. Seus olhos não tinham raiva, tinham algo pior: decepção. "Quem é você, Marcos?" A pergunta foi simples, mas carregada de dor. Marcos baixou a mão. "Sou seu marido, o pai do seu filho. Meu marido era um homem simples, que ficava feliz quando achava uma nota de R$ 10 no bolso da calça antiga. Meu marido chorava comigo quando as contas não fechavam." Ela respirou fundo, segurando o corte da cesárea. "Aquele homem era real ou era um personagem que você criou enquanto planejava destruir o Braga?" "Ju, eu nunca fingi amar você. O meu amor foi a única coisa real nesses anos todos. Mas a pobreza foi fingida, Marcos." A voz dela subiu um tom, trêmula. "As noites que eu fui dormir com fome para você poder comer, você tinha milhões no banco. Não eram meus, eram da operação." Marcos tentou explicar, mas soou vazio até para ele. "Você podia ter desistido, podia ter escolhido a gente antes da vingança, mas você escolheu esperar o momento dramático perfeito. Você me deixou ser humilhada naquele refeitório, Marcos. Você esperou eu ser demitida para entrar como um herói. Você arriscou a vida do nosso filho por causa do seu ego." As palavras dela bateram nele com mais força do que qualquer soco. Ela estava certa. A justiça poética que ele tanto buscou tinha custado a paz da família. Marcos se levantou e caminhou até a janela. Ele olhou para o reflexo da cidade. "Você tem razão. Eu fiquei cego. Eu achei que se eu te desse um castelo no final, a jornada no deserto não importaria. Mas eu errei." Ele se virou, tirando o relógio caro do pulso, depois as abotoaduras de ouro, colocando-os na mesa de cabeceira. "Eu vou vender a empresa." Juliana piscou, surpresa. "O quê?" "A Lumos, a Almeida, seja lá o nome. Eu não quero mais. Aquilo é amaldiçoado. O Braga, meu pai, aquela cadeira de diretor transforma as pessoas em monstros. Eu vou vender, colocar o dinheiro num fundo para o nosso filho e nós vamos viver a vida simples que a gente tinha. Mas dessa vez, sem mentiras." Juliana olhou para ele, estudando seu rosto. Ela viu as olheiras profundas, o tremor nas mãos. Ela viu o arrependimento genuíno. "Não", disse ela calmamente. "Não? Mas, Ju, eu pensei que você não vai vender. Isso seria fugir de novo. Seria covardia." Juliana ajeitou-se na cama e, de repente, a grávida frágil desapareceu. Surgiu uma mulher forte, uma mãe leoa. "Aquela empresa sustenta 500 famílias, Marcos. 500 pessoas como eu, que dependem daquele salário para comprar pão. Se você vender, algum outro Braga vai comprar e fazer a mesma coisa. Então, o que você quer que eu faça? Que você seja o homem que o seu pai queria que você fosse, não o vingador, o construtor. Volte para lá e faça aquela empresa ser um lugar onde ninguém nunca mais seja demitido por sentir fome.
Transforme o lugar de dor em um lugar de vida. Essa é a sua penitência. Marcos olhou para a esposa com uma admiração que beirava a adoração. Ele achou que ele era o forte da relação, o protetor, mas percebeu que a verdadeira força estava nela. Nós vamos fazer isso, corrigiu ele pegando a mão dela com delicadeza. Mas só se você me ajudar. Eu não confio em mim mesmo sem você por perto. Juliana apertou a mão dele de volta. O aperto era fraco, mas era um começo. Primeiro, aprenda a trocar fraldas. Depois a gente pensa em salvar a empresa. Enquanto a paz começava a ser reconstruída no hospital, no centro de detenção provisória, a realidade de Roberto Braga desmoronava. Ele estava sentado numa cela úmida, ainda vestindo as calças do terno caro, agora sujas e amarrotadas. Ele aguardava ansiosamente seu advogado, o Dr. Venâncio, o aliado perigoso para quem ele ligara. Venâncio era conhecido por fazer milagres jurídicos e por guardar os segredos sujos da elite. «Braga! Visita!» gritou o carcereiro. Braga correu para a grade, mas não era Venâncio quem estava lá. Era um estagiário jovem, segurando uma pasta fina. «Cadê o Venâncio? Ele disse que ia trazer o habeas corpus», Braga exigiu. «O doutor Venâncio mandou avisar que não poderá representar o senhor», disse o rapaz, sem olhar nos olhos dele. «Como não? Eu pago uma fortuna para aquele escritório. Eu tenho contas no exterior. Eu posso pagar o dobro». «Sobre isso, senhor». «Braga». O estagiário tirou um papel da pasta. «Parece que suas contas nas Ilhas Cayman foram comprometidas». «O quê? O Marcos bloqueou?» «Não. O doutor Venâncio tinha a procuração de movimentação, lembra? Como medida de segurança. Bem, as contas foram zeradas esta manhã. O doutor Venâncio embarcou para Dubai há 2 horas. Não tem extradição». Braga sentiu as pernas falharem. Ele me roubou tudo. Tecnicamente, ele cobrou os honorários antecipados de 20 anos. O estagiário deu de ombros. O senhor está falido, senhor Braga. E como é um crime de colarinho branco com grande repercussão midiática, a Defensoria Pública vai demorar para pegar seu caso. Boa sorte. O rapaz virou as costas e saiu. Braga escorregou pela grade até o chão. A ironia era perfeita e cruel. Ele, que passou a vida roubando dos outros e confiando apenas na ganância, fora destruído pela ganância de alguém pior que ele. Ele estava sozinho, sem dinheiro, sem poder, sem amigos. Naquele momento, ele se lembrou do rosto de Juliana no refeitório. O medo dela, a fome dela. «Fome», sussurrou Braga, sentindo o estômago roncar. Ele não comia há 24 horas. O carcereiro passou e jogou uma marmita de isopor através da grade. A comida era uma massa cinzenta e fria. «Come aí, doutor. É o que tem para hoje». Braga olhou para aquela comida com nojo e depois com desespero. Ele começou a comer com as mãos, chorando. Ele finalmente entendia. 1 semana depois, a entrada da Lumostec estava diferente. A catraca de segurança intimidadora estava aberta. Marcos entrou no saguão, mas não de terno. Ele vestia uma camisa polo simples e calça jeans. Ele carregava o bebê conforto, com o pequeno Gabriel dormindo, saindo da maternidade direto para conhecer o papai no trabalho, por alguns minutos, a pedido de Juliana, que esperava no carro com a mãe dela. Os funcionários pararam. O silêncio era tenso. Eles não sabiam o que esperar do novo dono. Seria ele um novo tirano? Marcos subiu num caixote no meio do saguão. O mesmo saguão onde Braga costumava gritar. «Bom dia a todos!» A voz dele projetou-se, calma e humana. «Meu nome é Marcos Almeida, e eu sou marido da Juliana, do administrativo». Alguns sorrisos tímidos surgiram. «Eu sei que vocês estão com medo. Mudanças geram medo. Mas eu quero anunciar a primeira medida da nova gestão». Ele fez um sinal. As portas do antigo refeitório se abriram. De lá saiu um cheiro maravilhoso de pão fresco, café passado na hora e bolos. O senhor
Braga demitiu minha esposa porque ela teve fome. A partir de hoje, na Almeida Tech, ele enfatizou o novo nome, recuperando o legado do pai. A fome é proibida. O refeitório será gratuito, 24 horas por dia, para todos os funcionários, terceirizados e suas famílias. Um murmúrio de descrença correu pela multidão. E tem mais, continuou Marcos. Revi os contratos. O bônus de produtividade que a diretoria recebia foi cancelado. Esse valor será redistribuído como aumento real no salário base de todos vocês, começando pela equipe de limpeza e segurança. Dona Maria, a faxineira que dera o terço a Marcos no hospital, estava na primeira fila. Ela largou a vassoura e começou a bater palmas. Uma palma solitária que logo foi seguida por outra e outra. Em segundos, o saguão explodiu em aplausos, assobios e lágrimas. Não eram aplausos protocolares para um chefe. Eram aplausos de alívio, de dignidade recuperada. Marcos desceu do caixote e foi abraçado pelas pessoas. Ele não era um deus intocável no Olimpo da diretoria. Ele era um deles. Ele caminhou até a saída, onde Juliana o observava pelo vidro do carro. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, orgulhoso. Marcos levantou o bebê conforto, mostrando ao filho a cena. Olha, Gabriel. Marcos sussurrou para o bebê adormecido. Isso vale mais que qualquer conta bancária. Isso é respeito. Mas enquanto a celebração acontecia, um carro preto, com vidros escuros, estava estacionado do outro lado da rua. Alguém observava. Não era Braga, era alguém que viu a notícia da redistribuição de lucros na TV e não gostou nada disso. O antigo sócio oculto de Braga, o verdadeiro dinheiro por trás do esquema, que não aceitaria perder sua vaca leiteira para um idealista romântico. A transformação interna estava completa, mas o mundo lá fora ainda era cruel. E a felicidade de Marcos e Juliana estava prestes a ser testada uma última vez. O carro preto com vidros escuros não ficou apenas observando. 3 dias após Marcos assumir a Almeida Tech e instituir a política da fome zero, um homem de terno cinza, com cara de poucos amigos e uma pasta executiva, entrou na sala da presidência sem bater. Era o Dr. Siqueira. O representante do capital fantasma, o dinheiro sujo que Braga usava para alavancar a empresa artificialmente. Você está brincando de Robin Hood com o nosso dinheiro, garoto? Siqueira jogou relatórios na mesa. Ações sociais, aumentos salariais, comida grátis. Nossas margens de lucro caíram 4% na projeção trimestral. Marcos, que ninava o pequeno Gabriel no colo enquanto assinava papéis, nem levantou a voz. Baixe o tom. Meu filho está dormindo. Eu vou acabar com você, sibilou Siqueira. O contrato que Braga assinou tem cláusulas de performance. Se o lucro cair, nós assumimos o controle majoritário. Você tem 30 dias para demitir metade daquele pessoal e cortar essas regalias ridículas, ou a Almeida Tech será nossa. Juliana, que estava organizando uma estante ali perto, sentiu o coração gelar. O pesadelo estava voltando, mas Marcos sorriu. Não o sorriso arrogante do vingador, mas o sorriso sereno de quem sabe o que está fazendo. Você não leu os jornais hoje, Siqueira? Marcos virou o monitor do computador. A manchete de um grande portal de economia dizia: Revolução humanizada. Produtividade da Almeida Tech sobe 40% em uma semana após nova gestão. Pessoas felizes trabalham melhor, disse Marcos calmo. Pessoas alimentadas não erram. Pessoas respeitadas não sabotam a empresa. Mas se vocês querem sair, fiquem à vontade. Vamos retirar todo o investimento. A empresa vai quebrar sem nosso fluxo de caixa. Tente, desafiou Marcos. Mas saiba que ontem eu abri o capital para os funcionários. 30% da empresa agora pertence a quem limpa o chão e a quem escreve o código. Se você atacar a empresa, vai atacar 500 famílias. E acredite em mim, eles lutam com mais garra do que seus advogados. Siqueira bufou, pegou sua pasta e saiu batendo a porta.
Ele sabia que tinha perdido. Contra a ganância, ele tinha armas. Contra um propósito coletivo, ele não tinha nada. A ameaça final tinha sido neutralizada não com força bruta, mas com solidariedade. O tempo voou. Gabriel completava 1 ano de vida. Ele já dava os primeiros passos, cambaleando pelos corredores da empresa que agora parecia mais uma grande comunidade do que um escritório frio. A Almeida Tech não faliu. Pelo contrário, a história da grávida do pão vazou. Um influenciador digital contou o caso no TikTok e o vídeo bateu 50 milhões de visualizações em 2 dias. Clientes começaram a procurar a empresa não apenas pelo software, mas pelo que ela representava. Contratos choveram. O custo da comida grátis se pagou 1000 vezes em marketing espontâneo e retenção de talentos. Mas o momento mais importante daquele dia não foi o balanço financeiro. Foi a inauguração do anexo térreo. Marcos e Juliana estavam lá fora, diante de uma faixa vermelha. Centenas de pessoas se aglomeravam. Não apenas funcionários, mas moradores de rua, desempregados e famílias carentes da região. A placa dizia: Instituto Gabriel, restaurante popular e centro de capacitação. Juliana pegou o microfone. Ela não usava joias caras, apenas um vestido simples e aquele brilho nos olhos de quem venceu a morte. Há 1 ano, começou ela, a voz embargada, eu fui demitida porque tive fome. Me disseram que eu era um prejuízo, que minha gravidez era um problema. Hoje, nós estamos aqui para dizer que a fome de ninguém é um erro. O erro é termos comida sobrando e gente faltando à mesa. Aplausos emocionados cortaram o ar. Pessoas choravam. Era a conexão emocional imediata, tocando na dor universal da dignidade. Este lugar vai servir 1000 refeições gratuitas por dia, continuou Marcos, abraçando a esposa. E vamos oferecer cursos técnicos para que ninguém precise aceitar humilhação em troca de um prato de comida. Esse é o legado da família Almeida. Enquanto a sopa era servida na longa fila que dobrava o quarteirão, Juliana decidiu ajudar a servir. Ela queria olhar nos olhos das pessoas, queria que elas sentissem que eram vistas. Ela servia conchas generosas de caldo verde, sorrindo para cada pessoa. Bom apetite, Deus abençoe. A fila andava, até que um homem parou diante dela. Ele estava magro, muito magro. A barba estava por fazer, os cabelos grisalhos desgrenhados. As roupas eram velhas, um terno que um dia fora caro, mas agora estava puído e sujo. Ele segurava a bandeja com mãos trêmulas, olhando para baixo, envergonhado. Juliana parou com a concha no ar. Ela conhecia aquelas mãos. Ela conhecia aquele cheiro de menta, agora misturado com álcool barato. Era Roberto Braga. Depois de sair da prisão, com a ficha suja e sem dinheiro, levado pelo advogado, Braga virou um pária. Nenhuma empresa o contratava. Os amigos fingiam que não o conheciam. Ele perdeu o apartamento, o carro, a dignidade. A fome, aquela que ele desprezava nos outros, tornou-se sua única companheira constante. Ele levantou os olhos lentamente e encontrou o olhar de Juliana. O choque no rosto dele foi devastador. Ele fez menção de largar a bandeja e fugir. A vergonha era insuportável. Estar na fila de caridade da mulher que ele humilhou era o fundo do poço. Eu sinto muito. Eu vou embora, gaguejou Braga, a voz rouca. O refeitório ao redor silenciou. Alguns funcionários antigos reconheceram o ex-diretor e começaram a cochichar. A tensão era palpável. Marcos viu a cena e se aproximou, pronto para proteger a esposa. Juliana tinha todo o poder nas mãos. Ela poderia chamar a segurança. Poderia humilhá-lo no microfone. Poderia negar a comida como ele fez com ela. Seria a vingança perfeita. O público adoraria ver o vilão esmagado. Mas Juliana olhou para a concha de sopa. Depois olhou para Marcos, que assentiu levemente, confiando nela. Senhor Braga? Chamou ela suavemente. Ele parou
encolhido. "O senhor parece estar com fome", disse ela sem ironia, apenas com uma compaixão avassaladora. "Eu não comi. Há 2 dias", confessou ele, chorando. Juliana serviu não uma, mas 2 conchas cheias de sopa quente e colocou 2 pães extras na bandeja. "Pegue, pode repetir se quiser. Aqui ninguém é demitido por comer", disse ela firme, mas gentil Braga desabou. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no chão do refeitório, soluçando compulsivamente. Não foi a prisão que o quebrou, não foi a pobreza, foi a bondade merecida. A misericórdia daquela mulher destruiu o último pedaço de arrogância que restava nele. "Me perdoe, pelo amor de Deus, me perdoe", ele repetia entre soluços. Marcos se abaixou e ajudou o homem a se levantar. "Levante-se, Roberto, coma. E se você quiser deixar de ser quem você foi, tem uma vaga no curso de almoxarifado começando segunda-feira. Comece de baixo. Aprenda o valor do trabalho. É a sua única chance." Braga assentiu, incapaz de falar, e sentou-se num canto para comer o pão mais caro de sua vida, aquele que custou seu orgulho e lhe devolveu a humanidade. A noite caiu sobre a cidade. O instituto já estava fechado. Marcos, Juliana e Gabriel estavam no terraço do prédio, olhando as luzes de São Paulo. Gabriel dormia tranquilo no carrinho. "Você foi incrível hoje", disse Marcos, beijando a mão da esposa. "Eu acho que eu teria expulsado ele." "Não teria, não", sorriu Juliana. "A fome dói, Marcos. Dói no estômago e dói na alma. Eu não desejo essa dor nem para o meu pior inimigo. A gente venceu o mal cortando o ciclo, não devolvendo o golpe." Marcos abraçou a esposa por trás, olhando para o horizonte. "Sabe, Ju, quando eu comecei isso tudo, eu queria ser rico para ninguém nunca mais pisar na gente. E agora? Agora eu descobri que a verdadeira riqueza não é o que a gente acumula. É o que a gente reparte. O Braga tinha milhões e era um miserável. A gente tinha só um pão dividido e tinha tudo." Juliana encostou a cabeça no ombro dele. "Nossa história vai acabar aqui, Marcos? Com a gente felizes para sempre?" "Não", respondeu ele olhando para a cidade lá embaixo, onde milhares de luzes representavam milhares de histórias. "Nossa história está só começando. Cada prato de comida que servirmos, cada pessoa que tratarmos com dignidade, é um novo capítulo." A câmera se afasta lentamente, mostrando o prédio iluminado, um farol de esperança no meio da selva de pedra. A imagem final não é de luxo ou poder, mas de uma família simples, abraçada, enquanto a tela escurece com uma mensagem final para o ouvinte. Não importa o tamanho da sua fome ou da sua dor hoje, o mundo dá voltas, e a mão que te humilha hoje pode ser a mesma que precisará da sua ajuda amanhã. Seja aquele que estende a mão, seja a mudança que você quer ver no mundo.